eu sou a luz do mundo. Quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntavam os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado, encontrando, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu-lhe: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse no início da Santa Missa, hoje a liturgia nos propõe o tema da luz e nos fala de Jesus, o Senhor, aquele que expulsa toda treva. Nós estamos nos aproximando da Semana Santa, do dia que nós celebramos que o Senhor venceu todo o pecado, que venceu toda treva. E as leituras, ao passo que vão se aproximando desse grande dia, elas vão nos mostrando a salvação de Deus. Hoje, na primeira leitura, nos mostra a escolha de Davi para ser rei de Israel e a unção que ele recebeu de Deus. E essa unção nos faz lembrar a unção que nós recebemos também no dia do batismo. Nós recebemos lá, alguns quando crianças, outros já adultos, mas nós recebemos a unção de Deus. Essa unção que nos constitui testemunhas da luz de Deus no mundo. E no Evangelho nós vemos esse episódio do cego que foi se lavar os olhos para ser curado na piscina de Siloé. A água que também nos lembra o batismo, a água que nos lava e nos purifica e nos faz homens novos. Mas essa primeira leitura nos mostra essa eleição, a eleição de Davi, mas também remota também a nossa eleição. O autor nos mostra que a escolha de Deus é diferente da humana. Deus, Ele não olha os nossos méritos, Deus não olha as nossas capacidades, Deus não olha a estética, a aparência para poder escolher, não. Deus escolhe aqueles que Ele quer. Deus escolhe aqueles que Ele quer.
E na maioria das vezes, se nós formos folhear as páginas do Evangelho, nós vemos que na maioria das vezes Deus escolhe os mais pequeninos, os mais frágeis, aquele que o mundo considera como frágil, como pequeno, como excluído, aquele que o mundo tem como escória, que deixa de lado. E é justamente nesses frágeis pecadores que Deus escolhe, elege e manifesta a sua glória e os faz luz para iluminar as trevas. Deus não vê como o homem. O homem olha as aparências, mas Deus vê o coração. Deus escruta os corações. E Deus sabe o que se passa no mais íntimo do nosso ser. Nós já ouvimos muitas vezes essa frase de que Deus vê o nosso coração. Mas nós temos que ter um cuidado nessa frase, porque nós podemos nos acomodar de pensar que se Deus olha o meu coração, a minha intenção, então eu posso viver na minha vida de trevas, eu posso continuar na minha vida de vícios, na minha vida de pecado, viver da forma que eu quero, vestir-me da forma que eu quero, usar o meu corpo da forma que eu quero, pois Deus olha apenas o coração. Não, cuidado. Quando Jesus no Evangelho ia às periferias da vida, ia até os pecadores, andava com os pecadores, ia até as prostitutas, ia até os perdidos, ele não ia para passar a mão na cabeça e dizer, eu te perdoo, pode continuar a sua vida da forma como você está. Não. Ele ia para salvar. Quando o Senhor passava na vida de alguém, era para salvar, para convidar a conversão, para levar a conversão, a mudança de vida, a tomar uma nova direção. Então, o Senhor nos convida a mudarmos de vida. Quando nós acendemos uma lâmpada num lugar escuro, essa luz ilumina toda treva. Luz e trevas não conseguem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Quando Jesus, que é a luz, que expulsa toda a treva, passa na nossa vida, Ele nos leva à conversão. Ele vem para nos salvar. Ele vem para expulsar todo o pecado da nossa vida. E na segunda leitura, Paulo exorta aos Efésios, também no mesmo sentido. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. Paulo nos dá 3 alertas nessa leitura. O primeiro, ele fala que a nossa vivência das trevas do pecado ficou para trás. Agora nós somos filhos da luz, porque o Senhor passou na nossa vida. Vivei, portanto, como filhos da luz. O segundo alerta que ele fala é para não nos associarmos mais às obras das trevas. Se Deus já nos converteu, já passou na nossa vida, não voltemos mais à vida passada, não voltemos mais às coisas erradas do passado que vivíamos, deixe para trás. E o terceiro alerta que ele faz: desmascarai as obras das trevas. Nós somos chamados a ser luz nesse mundo. Nesse mundo, nessa sociedade, no nosso Brasil, que nós vemos aí tantas ideologias contrárias à vida, a favor do aborto, quantas ideologias a favor da morte, contrárias também ao plano de Deus, contrárias à instituição do matrimônio que Deus instituiu, homem e mulher para formar uma família. Quantos valores cristãos, éticos, morais, que hoje nós estamos vendo sendo transferidos para contravalores. Quantas coisas. A corrupção que antes nós víamos apenas nas instâncias políticas, mas hoje nós percebemos que a corrupção está em todas as instâncias. A começar também da nossa vida, da nossa casa, nas pequenas coisas. Então é preciso uma mudança de vida, uma conversão. E Paulo fala: desperta, tu que dormes. Desperta, meu irmão. Desperta, minha irmã, tu que estás dormindo. A luz foi feita para ser colocada no alto, para iluminar. Por isso Paulo nos exorta a desmascararmos as obras das trevas. Não podemos ficar de braços cruzados. Nós somos chamados de cristãos.
Cristãos são outros Cristos, e nós somos chamados a ser luz no mundo, a levar a imagem de Cristo, que é luz, a todos aqueles e a todos os lugares onde as trevas ainda dominam. E no Evangelho, nós vemos Jesus como a luz do mundo. Ele que veio para iluminar toda treva e nos fazer homens novos. E aí temos o episódio do cego do Evangelho. Ele que nos mostra a imagem daquele que está imerso na escuridão, daquele que está prisioneiro numa vida de escuridão. E naquela época tinha uma grande relação. Havia uma teologia na época, uma ideologia, não sei, mas dizia que o sofrimento, se você estava em pecado, era sinal de que você era um pecador. Você tinha pecado ou seus pais tinham pecado no passado. Então você estava sendo castigado pelos pecados. Por isso os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, aquele cego, ele está daquela forma porque ele pecou ou foram os seus pais que pecaram? E primeiramente Jesus quer desmascarar aquela ideologia daquela época, porque nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Jesus desmascara tudo aquilo, porque Deus não castiga porque ele pecou ou os seus pais pecaram. E justamente é o itinerário da cura que o Senhor faz àquele cego. Primeiro, o Senhor não cura a cegueira física, mas primeiro Ele quer curar a alma daquele cego, porque ele era um homem excluído de todos. Ele se achava excluído de Deus, esquecido por Deus, esquecido pelos seus, até pelos seus pais, familiares, amigos. Era uma pessoa que se achava fracassada. E ele não podia entrar no templo, pois diziam que ele era pecador, ele era indigno de estar no templo. Era um nada. E naquele momento Jesus fala que nem ele pecou, nem os seus pais. Ele queria curar a enfermidade interior ali, que aquele cego tinha. Depois ele passa para a cura física. Então ele cospe no chão, faz aquele lodo, aquele barro, coloca nos olhos do cego. Esse sinal que Jesus faz nos lembra o ato criador de Deus, lá no início, quando Deus formou o homem do barro. E o cuspir de Jesus ali para fazer o barro, simbolizando também no ato criador de Deus, quando Deus imprime o Espírito, o sopro de vida no homem. Aqui o Senhor quer nos mostrar que lá na criação de Deus, que Deus criou o homem do barro, só que o pecado destruiu aquela imagem do homem, aparentemente. Jesus vem nos mostrar que Ele vem recriar a humanidade perdida em meio à escuridão do pecado. E Ele vem recriar e fazer homens novos pela força do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que essa cura foi um itinerário. Deus curou o coração do cego, depois começou o processo, colocou lodo nos olhos, e Ele esperava também a atitude daquele homem que estava prostrado naquela vida de esquecimento. Então Ele disse: vai, levanta-te e vai lavar na piscina de Siloé, que era uma distância do templo até a piscina de Siloé, era uma distância considerável. E o Senhor espera aquela atitude do homem de se levantar e ir até a piscina. E ele vai, lava e é curado. Muitas vezes a nossa cura, não vai ser instantânea, não vai ser na mesma hora. Mas Deus, que perscruta os corações, sabe o que mais importa na nossa vida. Ele sabe qual a enfermidade. Muitas vezes a enfermidade espiritual é a cura que nós mais necessitamos, mais do que a cura física. A missão de Jesus é nos fazer homens novos, homens e mulheres novos. Ele quer nos libertar de toda escuridão que as trevas do pecado nos trouxe. Ele quer nos levar à plenitude, à perfeição. Ele diz: sede perfeitos, como meu Pai é perfeito. Então Ele vem nos ensinar a sermos perfeitos. E para todos aqueles que abraçarem a luz de Cristo, que decidirem, assim como aquele cego, se levantar, obedecer à ordem do Senhor, ouvir a voz do Senhor e esperar o que Ele quer nos fazer, a cura necessária,
a todos aqueles que querem abandonar as trevas do pecado, as trevas onde você está imerso, o Senhor faz o que no Salmo o salmista nos fala. Para todos aqueles que acolherem a luz de Deus, o Senhor será o pastor que nos conduzirá. Não nos faltará coisa alguma. Ele nos levará a prados verdejantes. Nos levará a descansar. Para as águas repousantes nos encaminhará. Restaurará as nossas forças. Nos guiará no caminho mais seguro. Nos tirará das trevas. E mesmo que passemos pelo vale tenebroso, nenhum mal nós temeremos, pois estará conosco e nos dará toda a segurança. Nos ungirá com óleo na nossa cabeça, assim como ungiu Davi. Felicidade e todo bem nos guiará por toda a nossa vida e nos guiará pelos caminhos que Ele quiser, da forma como Ele quiser. Meus irmãos e minhas irmãs, abracemos a luz que é Cristo, estejamos dispostos a abandonar as trevas do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!